Bom dia, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui para mais um comentário da Escola Bíblica Dominical, desta lição número 7, que vai nos falar sobre essa coerência entre a vida e a prática externa, a vida interior e a prática externa do cristão. O texto áureo, nos diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. O texto aqui eu quero apenas destacar a condição quando se fizer a questão do todo. A palavrinha todo, ela nos dá uma ideia, na verdade, de completude, de transbordamento. Então a gente tem sempre que transbordar quando a gente faz as coisas para Deus. O apóstolo Paulo escreve isso à igreja de Colossos com uma grande propriedade. A verdade aplicada fala assim que é preciso ter sempre em mente em Deus, ou que Deus está atento às nossas ações e motivações, e que nada está encoberto diante dele. Essa é uma realidade e que todo homem, que toda mulher, que todo jovem, ele precisa ter na sua mente que tudo está patente diante de Deus. Deus ele não é alguém ou algo que nos recrimina ou nos invade. Não, não é. Mas ele é alguém que, na verdade, olha com sempre um olhar de amor para que possa, na verdade, ter essa a nuance e um dos seus atributos justamente é esse, É a onipresença. E ele diz que ele possui a real justiça. E para que ele possa ter, na verdade, fazer justiça, ele precisa contemplar todas as coisas. Então é um atributo de Deus, nós precisamos entendê-lo, na verdade, e assim seguirmos a nossa vida. Os objetivos, nós devemos ensinar, mostrar e apresentar. Ensinar que Deus sabe a intenção do nosso coração, Deus sabe a intenção do seu coração, Deus sabe o que você pensa, na verdade, a respeito do seu irmão, Deus sabe o que você pensa a respeito de outros. E isso é interessante. Nós devemos mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas, as pessoas que a Bíblia vai destacar que tiveram um momento de oração e esse momento ele ficou registrado na história com ficou caracterizada a questão da hipocrisia. Jesus, na verdade, revela isso. Eu não posso muitas das vezes revelar uma hipocrisia sua, Você não pode muitas das vezes revelar uma hipocrisia minha, mas Deus, na sua observância de todas as coisas, ele que sabe, na verdade, quem tem sido hipócritas ou não. Apresentar a forma correta do jejum ensinada por Jesus. Qual é a forma correta de jejuar, o que é que nós devemos fazer quando jejuamos? São essas as características. O nosso texto de referência, Mateus capítulo número 6, verso 1, 2 e 5. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que estais nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça por tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então vamos lá. Motivo de oração: ore para que possamos aprender a ofertar, a orar e a jejuar corretamente. Jesus, ele inicia essa lição nos falando, o autor inicia essa lição falando sobre Jesus, quando ele menciona 3 ações comuns a todo cristão: dar aos necessitados, jejuar e orar. São características próprias do cristão. Ele precisa ter essa característica. Mas como ter essas características? Qual o modelo delas? É de qualquer jeito, Então quer dizer que qualquer um que faz doações aos necessitados, pessoas que fazem jejum diariamente ou periodicamente, e fazem orações, eles estão, na verdade, dentro do conceito, na verdade, do padrão cristão? Não sei. É isso que a lição vai nos mostrar. Em todos os 3 casos, ele nos leva a melhorar ou a meditar sobre a intenção do coração, se fazemos para sermos vistos e elogiados pelo homem ou por fé e amor em Deus. Olha só, eu falei no início, eu iniciei a lição falando justamente que
se as pessoas dão esmola, jejum e oram, elas estão dentro do conceito de cristão? Essa é a primeira característica que deve nos saltar os olhos. Se você faz isso para que você possa estar inserido nesse conceito de cristão, eu quero te dizer que o seu propósito, na verdade, a sua intenção, ela já não é, na verdade, genuína. Perceba o paradoxo que é isso. E o paradoxo que hoje isso tem sido, né? Hoje nós estamos vivendo um mundo onde todo mundo se diz cristão, todos se dizem, na verdade, evangélicos, né? Então, a identificação dessas pessoas, ela se faz necessária por algo que nós muitas das vezes nós não temos, que é a intenção do coração da pessoa. E Deus, na sua onisciência, onipresença, ele vai, na verdade, identificar essa condição. Ele vai identificar a minha hipocrisia, ele vai identificar os meus erros, ele vai identificar os teus erros. E nós precisamos, na verdade, estar dentro desse conceito, daquilo que emana nosso coração. Agradando a Deus e não aos homens. Essa também é um paradoxo. Também é um paradoxo, porque o fato de você não agradar aos homens, isso não quer dizer que você não tenha que, na verdade, estar submissa a seu pastor, estar submissa à sua liderança da igreja. Não quer dizer que você não tenha que estar debaixo, na verdade, de uma proteção, de uma intercessão, né? De algo que nós chamamos de anjo da igreja. Então isso é um paradoxo, muitas pessoas acabam se rebelando, fazendo, na verdade, coisas que são soltas, são livres, entendeu? Não, eu não dou o dízimo na igreja, mas eu faço obras, né? Eu faço a minha doação, né? Eu ajudo uma creche, quando, na verdade, a igreja lá tem um conjunto de regras, um conjunto de organização para que possa, na verdade, como igreja, realizar, na verdade, todos esses eventos. É preciso que a gente tome cuidado com relação a isso. Jesus ele vai chamar a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom, mas algo cuja intenção do coração esteja centrada em Deus. Provérbios 14:33 vai nos falar mais sobre isso. Em destaque a diferença entre fazer as coisas para ser vistos e elogiados pelos homens ou movido pelo amor e pela fé em Deus. Hoje nós vamos ver que existem algumas pessoas que muitas das vezes acabam, na verdade, tomando a primazia na igreja para fazer algumas coisas para que possam ter destaque, ou que querem, na verdade, de uma certa forma, concorrência dentro da igreja, do departamental, de um departamento de evento, né? Ou até mesmo de uma ministração da palavra de Deus. Então é preciso que nós tomamos bastante cuidado com relação a como nós devemos servir a Deus na igreja. A verdadeira e a falsa piedade. Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade. Então elas andam, na verdade, paralelas. Nós precisamos então intentar para isso. Porque assim, às vezes, é como se você estivesse dirigindo um carro. Perceba que às vezes nós estamos dirigindo um carro e o nosso carro acaba, na verdade, invadindo a faixa do lado. Essa é a faixa, na verdade, da falsa piedade. Às vezes nós somos até piedosos, mas deixamos nos levar muitas das vezes e invadimos a faixa da falsa piedade. Então é preciso nós estarmos centrados, na verdade, no nosso foco, segurarmos bem, na verdade, o volante da nossa comunhão com Deus, para que nós não venhamos, na verdade, a invadir a faixa da falsa piedade. Jesus ele vai nos falar agora sobre a questão dos hipócritas, e eram verdadeiros atores, eles se apresentavam para serem vistos e aclamados pelo povo. Na declaração feita por Jesus, nós vamos ver nesse versículo que Jesus manifesta a verdadeira atitude de seus corações. Eles não ofertavam ao povo porque eram apenas generosos, eles faziam para receber honra, na verdade, da parte daquelas pessoas, enganando as pessoas, levando as pessoas a pensarem e a intentarem, na verdade, uma coisa que não era a realidade. Ofertando em secreto, Jesus apresentou como pode haver uma motivação falsa diante de uma atitude aparentemente sã, simples. Ele revelou também que existe da parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam pensando em fazer o melhor para Deus e para o seu semelhante, para aquela pessoa que está próxima. Mateus capítulo 6, verso 2-3, ele vai nos trazer essa característica. Jesus diz que o secreto revela o secreto. Diz que o Pai vê aquilo que secretamente fazemos e a forma como fazemos. Então existe coisas que fazemos em secreto. Um exemplo básico daqui que nós podemos, na verdade, citar e trazer é a viúva, né, que deu a sua moeda. Ela deu uma única moeda, mas aquela moeda era o seu todo, era a quantidade toda, total que ela tinha. Então aquela moeda representou o seu todo. A intenção dela foi, na verdade, agradar a Deus. Enquanto existem pessoas, na verdade, que acabam fazendo doações ou agindo com práticas, na verdade, de coisas que lhes restam
sobras, na verdade. E não é isso que, na verdade, que é a intenção do coração, ok? A pretensiosa oração dos hipócritas. O texto bíblico de Mateus capítulo 6, verso 5, vai nos falar sobre isso, né? É a questão da hipocrisia, cujo foco está na intimidade e na comunhão com Deus. A oração, ela tem que ter isso, intimidade e comunhão com Deus. Então Jesus ele vai assinalar que a oração pode deixar de ser um verdadeiro ato de devoção e se tornar uma forma de hipocrisia quando o ato externo esconde motivos corruptos. Ou seja, né, o texto bíblico nos fala que existiam duas pessoas orando, um batia no peito e tal, e se exaltava diante de Deus, né, querendo dizer que era uma pessoa boa, que praticava as boas ações, quando na verdade a outra pedia misericórdia, na verdade, clamava, na verdade, para que Deus trouxesse justiça sobre sua vida, que ele o ajudasse, entendeu? Sendo ele, na verdade, se humilhando diante de Deus. Então, duas orações, duas maneiras, duas intenções, dois caminhos. Nós devemos entender que o caminho que nós devemos seguir de oração é o caminho por Cristo Jesus. Qual é a maneira? Existe uma maneira incorreta de orar? Já entrando na questão da oração, Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus e não tem uma outra direção que deva seguir. Ela deve ser, na verdade, direcionada a Deus. Ela não pode ser direcionada para que outras pessoas ouçam, na verdade, e busquem olhar para você como uma pessoa, na verdade, espiritual. Não devemos fazer isso. Quando chegava a hora de estabelecida para a oração, os judeus piedosos deixavam o que estavam fazendo e oravam. Isso poderia ser feito discretamente ou como uma exibição pretensiosa. Então hoje, até o dia de hoje, nós temos alguns judeus que eles oram 3 vezes ao dia, né? Então assim, em dado momento, todos eles param, voltam-se na verdade para Jerusalém e fazem as suas orações. Isso pode ser feito em secreto, isso pode ser feito escondido. O que nos interessa é o intuito do coração e ele precisa ser feito. Aonde deve ser feito, aí sim é que vai mudar. E aqui Jesus vai destacar um dessas pessoas, um desses judeus, que aí subiam, na verdade, para a rua, ficavam em um local onde passavam muitas pessoas e ali eles começavam a fazer as suas orações. Orando ao Pai em secreto. A palavra de Deus vai nos falar que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e ali em secreto nós fazermos as nossas orações e súplicas, porque Deus ele vê em secreto. Por que o que é secreto? Quando ele fala que ele vem em secreto, o que é um secreto, uma coisa secreta? Por exemplo, o seu coração, a intenção do seu coração, aquilo que você pensa, são coisas secretas que só pertencem a você e a Deus, porque Deus ele vem em secreto. Ele prescruta, na verdade, o seu pensamento, ele prescruta, na verdade, a sua ideia. Ele sonda o seu coração. Deus ele tem esse poder, na verdade. A sua onipotência, ele faz com que ele possa, na verdade, acessar esse HD que nós temos aí como mente, né, como coração. Então a oração deve ser caracterizada por sua simplicidade. Aqui nós somos informados nesse texto, no ponto 2.2, de que a oração é um assunto que diz respeito apenas a nós e a Deus. Jesus falou para entrar no quarto, fechar a porta e orar. Já falamos sobre isso. Existem orações públicas? Sim, existem orações públicas, quando fazemos no seio da igreja, juntamente com todo o corpo, com toda a membresia da igreja. Mas as nossas orações, ela devem ser feitas em secreto. Deve ser feita em secreto. E só perto a você e a Deus. Orando sem vãs repetições. As vãs repetições, nós já destacamos, na verdade, ela, né? Existe, na verdade, aquilo que nós chamamos das rezas, né? Que são pré-definidas. Nós entendemos que é uma prática que exalta, na verdade, a palavra de Deus, né? E a questão do ensinamento do Pai Nosso, que é algo lindo, né? Não dá para destrinchar agora aqui o que é a característica do Pai Nosso, mas que é algo, na verdade, que nós entendemos que buscamos primeiro a Deus e depois vamos, na verdade, na nossa vida, levar essa condição de um modelo de oração, né? Um script de oração, para que nós não venhamos esquecer, né? Do próximo, do alimento, de Deus, né? Para que nós venhamos a alcançar, na verdade, áreas que são específicas na nossa vida. Jesus aponta uma prática ineficaz, inaceitável para Deus na oração, a repetição vã. A razão é que orando a Deus, que já sabe de tudo e que está predisposto para se ouvir e ajudar. Jesus não proíbe a repetição de uma oração. Ele orou 3 vezes no jardim de Getsêmaní, essencialmente a mesma oração, e elogiou a persistência em oração. Jesus se refere às palavras vãs, sem sentido,
Então nós devemos, na verdade, buscar em Deus. Ou insistir em alguma coisa, sim. Quando nós oramos uma vez e nós não conseguimos alcançar, nós devemos repetir essa oração, buscar com insistência até nós encontrarmos, na verdade, até nós alcançarmos em Deus esse grande favor, ok? A prática do jejum. O jejum sempre foi uma prática importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso, Jesus, ele critica os líderes religiosos e ressalta sua verdadeira motivação. O texto bíblico, na verdade, e a história vai nos mostrar que os líderes religiosos, eles na verdade, eles desfiguravam o rosto, eles não penteavam o cabelo, e eles pareciam, na verdade, estarem sofrendo por estarem, na verdade, jejuando. Quando, na verdade, nós não podemos chamar essa condição de jejum. Nós dizemos que essas pessoas estão passando fome. O jejum que agrada a Deus, o texto vai nos falar que tal qual as esmolas e as orações, o jejum dos líderes religiosos, eles não devem ser apenas espetáculos, eles não devem ser apenas para apresentar sua piedade. Não. Ao fingir dor, tristeza, abnegação, isso não agrada a Deus. Você está apenas, na verdade, encenando, encenação. Deus, ele não quer um ator. Se fosse atores, ele nos tirava, na verdade, o livre-arbítrio, ele nos controlava. Era um verdadeiro show, na verdade, para atrair a atenção de pessoas, onde aquelas pessoas se apresentavam desfiguradas e parecendo sentir dores. Então, queridos, nós devemos buscar o verdadeiro modelo ou a verdadeira forma que atrai a Deus o nosso jejum. Nós vamos notar que o texto vai nos falar que, em contraste, os discípulos do reino devem fazê-lo de acordo com os princípios bíblicos, não para serem vistos pelos nossos pares, pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que estão próximas de nós. Devem evitar toda a ostentação, todo o desejo de aparentar algo que não representa a verdade. Então, quando você fizer jejum, você deve, na verdade, ter uma vida normal, natural, né? Você deve banhar-se, pentear o cabelo, lavar o rosto, né? Você deve se arrumar. Você não deve, na verdade, transparecer que assim está fazendo, ok? Para que você não chame a atenção, para que as pessoas não olhem para você com o olhar de uma pessoa que traga, na verdade, essa conduta, né? De que você é uma pessoa que está sofrendo, está sentindo dor por aquilo. Não, essa não é a intenção de um jejum. Essa não é a intenção, na verdade, de uma súplica e de um momento de separação para com Deus. Muito pelo contrário, de alegria, satisfação e muito gozo, na verdade, porque Deus certamente irá nos responder aquilo que estamos assim pedindo. A privacidade no ato de jejuar. Olha só, a lição, o tópico fala assim, a privacidade. Privacidade é algo privativo, privativo é algo particular, é algo íntimo seu, ok? Da mesma forma que ajudar os necessitados a orar, o jejum também deve ocorrer na privacidade do coração dos discípulos. Mateus capítulo 6, 17 e 18, Lucas capítulo 2, versículo 37, também vai nos dar um pouquinho, na verdade, dessa instrução. Não podemos, amados, entrar em oração, em jejum, em esmolas, sem antes nós lermos, na verdade, e conhecermos o ensinamento bíblico, o ensinamento cristão, o que Cristo nos ensina sobre essas coisas. Para que nós possamos fazer as coisas corretas e de acordo com a vontade de Deus, nós devemos também fazer a prática da leitura da palavra de Deus. O que nos ocorre, muitas das vezes, é que nós queremos florear, na verdade, o texto bíblico. Nós queremos, na verdade, acrescentar ao texto bíblico. Vocês já perceberam algumas pessoas que têm bíblias, na verdade, agora com lantejoulas, bíblias com não sei o que, bíblias com não sei o que. Eles querem, na verdade, dar, na verdade, uma melhor vista para a palavra de Deus. Isso não é possível. Ninguém pode acrescentar, na verdade, um fio de cabelo à sua cabeça. Quanto mais a palavra de Deus. Ela é verdadeira e única e veio, na verdade, de alguém que é onisciente e onipresente. Então, a privacidade no ato de jejuar. Da mesma forma que ajudar os necessitados a orar e jejuar, como já falamos, nós também devemos ter a nossa privacidade na questão do jejum. Embora isso possa ser feito de maneira inocente, Jesus nos avisa e nos revela, né, que nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e auto-engano espiritual. O jejum pode ser individual ou coletivo. Jonas capítulo 3 e 15 vai nos falar sobre isso, que toda a cidade de Nínive, eles na verdade fizeram jejum, conclamaram jejum. Então você pode conclamar um jejum para toda a igreja, ok? E isso na verdade vai ter um resultado significativo. Em Nínive, todo aquele povo que estava condenado, debaixo de uma condenação, eles foram livres, eles foram libertos. Perceba aí a importância na verdade de um jejum. Perceba na verdade o alcance diante de Deus
de uma nação, de um povo, na verdade, de um grupo de pessoas jejuando. Imagine uma família toda jejuando, a sua família toda fazendo jejum. O individual trata com o particular de cada um. O coletivo visa sempre encorajar a igreja a concentrar-se na obra de Deus, pedir direcionamento, expressar a tristeza pelo pecado, a busca, o perdão da comunidade. Em todos os casos, Jesus alerta para a privacidade do coração. Então nós devemos sempre entender que jejum aqui, ele é focado no nosso coração, naquilo que está dentro do nosso coração, coisas que devem ser, na verdade, arrancadas ao nosso coração. E quando você deixa, na verdade, o jejum agir, ele tem, na verdade, poderes curativos, ele tem poderes reparativos, e isso é importante para nossas vidas. A oração, o jejum, a ajuda, né, as esmolas e a leitura bíblica, a maneira correta. Não podemos considerar que a aparência de miserável, né, ou de miserabilidade é automaticamente sinônimo de espiritualidade. Nunca foi e nunca será, ok? Embora as pessoas se apegam ao texto de Isaías, né, que ele foi subindo como um renovo, uma terra, uma raiz seca, sem aparência e formosura. Não, isso não tem nada a ver. O profeta Isaías, ele está se relatando apenas a um momento de sofrimento e flagelo de Jesus. Jesus, sim, ele foi flagelado dessa forma. Os fariseus, por exemplo, então eles desfiguravam o rosto e apresentavam uma expressão abatida a fim de suscitar elogios, né, da sua potencialidade do seu jejum. Engano. O jejum, ele tem como finalidade desviar nossos olhos das coisas desse mundo e focá-los apenas nas coisas de Deus. É uma forma de relacionar espiritualmente de forma secreta com o Pai. Mateus capítulo 6, verso 17 e verso 18. Então o jejum, ele tem apenas essa finalidade de nós nos achegarmos a Deus cada vez mais e mais, ou nos atentarmos, deixa eu corrigir aqui, não de nós nos achegarmos a Deus, não. Deus se já chegar a nós, porque ele certamente ele vai contemplar o nosso jejum, ele vai contemplar, na verdade, essa súplica, ok? Então, amados, que nós possamos exercer, na verdade, essa tríplice aliança: jejum, oração e esmolas. Leitura bíblica, né, com um complemento, vamos colocar tudo isso dentro da leitura bíblica, ou extrair da leitura bíblica, na verdade, as formas corretas e as maneiras corretas de assim fazê-lo. Então, que nós possamos, então, amados, seguirmos nessa conduta cristã. Todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento, todo aquele que passou pela experiência de uma nova maneira de vida, né, ao praticar esmolas, oração e jejum, deve fazer com todo o seu envolvimento, né? Deve deixar-se ser envolvido, coração, mente e corpo, refletindo sempre assim a fé, a devoção, o amor a Deus, visando a glória de Deus e nunca a glória dos homens, sempre buscando, na verdade, o seu coração, o intento do seu coração. Deus, ele se agrada com o coração quebrantado. O que é que move o coração de Deus? É um coração aquebrantado, ok? É uma vida, na verdade, de separação. Os nossos pecados, sempre suplicando para que Deus possa ter misericórdia sobre nossas vidas, sobre os nossos pecados, nossas transgressões. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe. Nós somos da Assembleia de Deus ADTAG de Águas Claras. O presbítero Wellington, aí, o mago aí das mídias, ele vai colocar para você aí o nosso endereço, vai colocar aí o Pix para que você possa fazer uma oferta, para que você possa fazer uma doação, para que você possa fazer uma oferta de sacrifício. Você pode descrever aí qual é a finalidade dessa oferta, desse depósito que você assim queira fazer. Nós temos um grupo de missões, nós fazemos ajudas à casa de recuperação. Nós estamos, então, assim, de maneira intensa, buscando a Deus em oração, jejum, vigílias. A nossa igreja ela tem uma característica de estudos bíblicos, discipulados. Nós temos, assim, então, buscado a realidade, embora nós sejamos uma igreja bastante ortodoxa, né? Quando eu falo de ortodoxia, eu estou falando dentro de um conceito, né, que as pessoas chamam de atrasados, né, devido a grandes igrejas, a grandes evolução de igrejas aí. Mas nós estamos aí, permanecemos firmes dentro da questão da doutrina cristã, da Assembleia de Deus. Deus tem nos abençoado, vamos seguindo, vamos aguardando a volta de Cristo, porque esse é o grande advento da igreja, é esse,
Nós esperamos com grande acervo no coração, com grande fervor no coração. Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo possa, na verdade, nos dar graça, nos favorecer de toda misericórdia, e que Deus em Cristo possa encher as suas vidas de graça e misericórdia também. Nós estamos sempre orando por cada um e por cada participante do canal. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Fiquem com Deus.